Eu sei que muitas pessoas ficam muito bem sozinhas e que inclusive estão sozinhas porque querem estar. Mas tem gente que não tá sozinho porque quer e sofre pra caramba com a solidão. Tem gente que sofre só de pensar em ficar sozinho. Eu já falei um pouco sobre solidão em alguns vídeos lá no começo do canal. Mas eu vou repetir antes da gente começar que solidão não é exclusividade de quem está sozinho, porque se sentir só faz parte da sua constituição enquanto humano. Essa sensação de solidão que você sente é uma condição que a sua existência impõe. Para o vídeo de hoje, eu quero me aprofundar um pouquinho mais na solidão e trazer algumas frases comuns de quem sofre porque está sozinho. Frases do gênero: a vida não faz sentido se eu não tiver alguém para amar ou ser amado. Você já ouviu isso? Ou você pensa assim? Dá para mudar essa condição? Como que a gente faz para se sentir melhor quando bate esse desespero de ficar sem alguém para chamar de seu? Minha ideia é refletir um pouco e de repente até te ajudar a viver bem com você mesmo. Porque falar sobre solidão é falar mesmo sobre o momento em que a sua autoestima e o seu autoconhecimento se encontram. Então, mesmo que você não sofra com a solidão, fica para entender um pouco mais sobre esse sentimento. Vamos lá? Eu separei 3 frases que são as mais ditas entre os soltos que sofrem com a solidão. Elas são mais ou menos assim. A primeira é: a vida não tem sentido se eu não tiver ninguém para amar ou se eu não me sentir amado por alguém. A segunda frase é: as coisas só têm graça para mim se eu compartilhar, se eu estiver com alguém. E a terceira, que é a mais recorrente de todas, que é: o que eu fiz de errado para acabar sozinha. Quando eu ouço essas falas, eu percebo um certo misticismo infernal em torno da solidão. Para quem tem esses pensamentos, é como se a solidão fosse o destino mais cruel e infeliz que um humano possa experimentar. É como se ficar sozinho fosse uma espécie de danação divina. E deve ser bem ruim você estar sozinho e acreditar que você está sendo penalizado por algum pecado que você nem sabe se cometeu. Muita gente mesmo pensa que solidão é uma punição, que é um suplício, e cai no conto do Tom Jobim de que é impossível ser feliz sozinho. O problema é que, tentando fugir dessa solidão, que parece monstruosa e fatal, as pessoas elas tendem a se meter em histórias bastante erradas, seja com amigos, seja com namoridos. Fato é que o desespero de ficar sozinho, nesses casos, acaba ficando maior do que a própria autoestima. E a pessoa ela acaba se anulando completamente só para não ficar sozinha. Para começar a desfazer essas ideias, é preciso deixar bem claro que solidão não é doença, ok? E que do chão não vai passar. Desde que tomamos consciência de que somos humanos, a gente experimenta a sensação de solidão. Por uma questão evolutiva, a gente precisa se sentir sozinho, único, para que a gente se diferencie de todo mundo. Assim como uma febre ela indica uma infecção, a solidão, essa sensação de solitude, de sozinho, é que te indica que você é você. Você pode me dizer: mas Gisele, eu não quero ser, eu quero ser como todo mundo, eu não gosto de parar para pensar em mim. E eu te respondo: goste você ou não, não dá. Não dá para a gente fugir da gente mesmo. Independente da tua idade, a vida ela vai exigir que você pense sobre a sua história, sobre a sua existência, sobre o que está acontecendo com a sua vida. E é bem nesse momento que quem lida bem com a solidão vai poder tirar um grande proveito. Nesses dias, conversando com uma senhora que tem medo dos sentimentos que a solidão traz, nós concluímos que muitas vezes não é do vazio, da solidão em si que a pessoa tem medo, mas das lembranças que a solidão traz.
Você concorda que é quando você está sozinho que você lembra das coisas que aconteceram com você? Pois bem, é aí que quem lida então de forma saudável com a solidão vai se sair melhor. Se ela não tem medo de ficar sozinha, se ela cria coragem para enfrentar a angústia da solidão, ela olha para as lembranças dela com mais propriedade. E aos poucos ela vai então se apropriando e se tornando dona dessa história toda. Ela vai lembrando e vai dando sentido para o passado. Sem medo, ela vai conseguir olhar para o acontecido com o respeito necessário para que ela possa retomar a vida. A pessoa que lida bem com a solidão, ela se conhece melhor porque ela revisita aquilo que ela viveu com a consciência de que ela já transcendeu, ou seja, ela já não pertence mais àquilo que passou. Ela, lidando sem medo com as lembranças que a solidão traz, ela acaba se libertando desse peso nebuloso da memória. E ela pode se abrir para um porvir melhor, entende? Agora, se você tem medo, se os pensamentos que dizem respeito à sua vida pregressa te incomodam e você foge deles, você deixa de criar uma identidade só sua e acaba se perdendo de você mesmo. E é aí que eu acho que vem a danação. Você perde a sua liberdade. Enquanto você tiver medo de ficar sozinho, você não para analisar as coisas sobre o seu ponto de vista. Você acaba comprando as ideias dos outros como se fossem suas. Por quê? Porque de pavor você barganha a sua solidão com qualquer coisa que te distraia dela, não é? Pode ser um boteco cheio de almas vazias, um filme ruim, um relacionamento tóxico. E de barganha em barganha, muita gente com medo de acabar sozinho vira mesmo um Maria vai com as outras. Aos poucos, enquanto você foge da solidão, você começa a permitir que outras pessoas determinem como você deve ser. E aí, quando você vai ver, você não é mais dono das suas vontades e você está sendo como os outros determinam e querem que você seja. Você está infeliz, fazendo um monte de coisas que você não quer fazer, transando com quem você não quer transar, se metendo em amizades destrutivas, tudo só para agradar os outros e não ficar sozinho. E de repente você está se perguntando se isso tudo que você vive é mesmo sobre você. Se é sobre a sua vida ou se é sobre seus pais, seus amigos ou sobre a igreja. Você pergunta, cadê eu no meio disso tudo? E então você se perdeu. Por isso que sempre que eu posso, eu trago argumentos a favor da solidão. Eu repito, ela não é uma doença, ela não se refere a uma desvantagem e nem é um castigo. A minha proposta para hoje é que se você tem medo da solidão, você a veja como um sabá. Para os judeus, o sabá é um período de descanso para se entreter e para dignificar o dia. O que eu proponho, então, é você entender a solidão como um período de descanso nesse seu desespero para ter alguém. E que tal usar, então, esse período para juntar os caquinhos e se dedicar para aquilo que você realmente gosta. Dignificar esse período significa fazer valer a sua passagem por aqui. Não com a vitimização de um pecador punido sem saber o seu pecado, mas como dono das suas vontades e dos seus quereres. Mas, Gisele, eu não tenho medo da solidão, mas mesmo assim eu não consigo ser feliz sozinha. Tá, então vamos pensar juntos. Você já parou para pensar que na solidão você vai para um mundo onde o juiz das coisas é você? Você é que decide se há crime e qual é a condenação? Deve haver algum benefício em ser juiz de você mesmo, você concorda comigo? Principalmente quando se trata de punição. Pois bem, eu acho que esse pensamento de eu não consigo ser feliz sozinho, para quem está sozinho, funciona como uma punição que a pessoa própria se condena. Não conseguir ser feliz sozinho me parece um pensamento bem pouco razoável, né? E também, além de pouco razoável, esse pensamento ele é extremamente restritivo,
Porque enquanto você acreditar piamente que não dá para ser feliz sozinho, você vai se fechar. Você não vai dar significado para as coisas boas que acontecem no seu dia a dia. Você vai colocar as suas alegrias, as coisas boas que te acontecem, num patamar inferior de felicidade. É como se essas coisas boas valessem menos só porque você não tem um amor. É mais ou menos assim que você faz. Está acontecendo um monte de coisas legais com você, mas você não se abre porque te enfiaram na cachola que ninguém é feliz sozinho. Ah, esse Tom Jobim me dando trabalho. E aí você vai reagir a essas coisas boas assim. Tá bom, é legal, mas eu não posso permitir que isso me preencha porque eu só vou me sentir pleno quando eu estiver com alguém. E você acha mesmo certo fazer isso com você? Negligenciar a sua vida hoje, tudo de bom que tem acontecido e que pode acontecer, porque um dia te disseram que você nasceu sem a sua metade. E isso acaba indo de encontro até a outra famosa frase dos soltos de baixa autoestima. As coisas só têm graça se forem compartilhadas com alguém. Amor o meu. Apesar de ser mesmo, às vezes, muito angustiante, nem tudo é limbo na solidão. As coisas só têm graça porque você dá a graça para elas. Sentir menos porque está sozinho, daqui onde eu vejo, é uma escolha só sua. Que tal escolher dar mais graça às coisas, olhar para a sua plenitude e parar de se condenar? O juiz aí dentro da sua cabeça é você, a danação é você quem põe. Pensa nisso. Por hoje é só, semana que vem tem mais. Eu espero que você se beneficie com os episódios. Um beijo, até semana que vem, fique em paz. Tchau!